32 está sendo gravado a partir de agora. Estamos com 32 representantes aqui. Estamos também com a presença do deputado Janás e com a presença do Gabriel Colombo, candidato ao governo do Estado, e que nós vamos iniciar já com ele, conforme foi votado aqui na nossa última reunião. Em pauta hoje nós temos, além do Gabriel, que vai ter o início, vai falar no início, depois nós vamos discutir a questão do PDL 22, mas falando de confisco e candidatos. Né? Isso é muito importante para a gente, inclusive dos candidatos que estão falando aí nos debates sobre a questão do confisco. Depois nós vamos falar sobre denúncias de deputados que votaram contra o serviço público e também dos outdoors que a gente instalou já em várias cidades e outras ainda estão instalando a partir de hoje. E, por fim, das eleições, especialmente o trabalho que temos que fazer, porque temos que pensar bem no legislativo, né? O que nós queremos de mudança na Assembleia, o que nós queremos de mudança na Câmara Federal. Por isso, eu já coloquei aqui no nosso grupo, eu coloquei quem votou contra o servidor na reforma administrativa, quem votou contra o servidor na reforma da Previdência, em especial essas duas, está ali em vermelho, então temos que divulgar isso. Né? E, quanto ao federal, coloquei de novo a indicação do site quemfoiquem.org.br, que traz toda uma análise dos deputados federais e os 10 projetos mais importantes para o serviço público, para os trabalhadores, em geral, servidor público e iniciativa privada. Tá bom? Essa vai ser a pauta de hoje, então. Começando com o Gabriel Colombo. Gabriel Maurílio Colombo de Freitas é agrônomo, pesquisador brasileiro, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo, foi diretor de Ciência e Tecnologia da Associação Nacional de Pós-Graduandos e candidato agora ao governo do Estado de São Paulo. Bom dia, Gabriel. Temos 5 minutos para você se manifestar. Fique à vontade. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui nesse espaço hoje, a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. Tem cumprido um papel fundamental, né, de enfrentamento ao desmonte, às políticas de sucateamento dos serviços públicos, né, de precarização do trabalho promovidas aí pelo PSDB, né, que já são 28 anos de governo. Queria parabenizar vocês, então, por essa luta, né, uma luta árdua. Espero poder conversar um pouco aqui também, né, conhecer um pouco das demandas, né, mais atuais. Óbvio que a gente já vinha acompanhando parte expressiva disso. Bom, nós apresentamos a nossa candidatura, né, com o objetivo de colocar em debate, aproveitar esse momento eleitoral, né, em que muitos setores da população, né, estão mais abertos para o debate político, para o conhecimento programático, né, que, em geral, estão extenuados aí com jornadas, né, extensivas de trabalho, né, com cansaço físico, cansaço mental, não se inserem nesse processo político. E nas eleições isso muda um pouco, né, de cenário, e a gente entende que era fundamental, né, enquanto comunistas, apresentar uma proposta, né, um programa de lutas, cujo compromisso é com a classe trabalhadora, né, sem nenhuma aliança aí com a direita, né, essa direita que tem nos massacrado, né, sem nenhuma aliança com o grande empresariado. Isso nos permitiria, né, assumir e apresentar as pautas, né, mais avançadas da classe trabalhadora. No que diz respeito ao Estado de São Paulo, nós temos um legado que precisa de ser derrotado, né, que são os 28 anos de governos do PSDB, que no que tange, né, o serviço público, o Estado, né, foi à frente, assim, né, a gente tem falado, a locomotiva do projeto neoliberal no Brasil. Né? Os governos do PSDB fizeram do nosso Estado, né, um laboratório das políticas neoliberais, e isso se expressa muito gravemente para o serviço público, né, porque as privatizações, os cortes de investimento fizeram a tona desse processo, assim como a precarização das condições de trabalho,
né, a limitação ou mesmo suspensão, né, dos concursos públicos, o que apresenta uma sobrecarga, né, uma precarização dessas atividades em muitos setores. A gente pode falar aqui da educação, que desde 2013 não tem nenhum concurso público para professor, né? Hoje tem algo em torno de 70 mil professores na categoria O, na rede estadual de ensino em São Paulo. A gente pode comentar aqui também das universidades estaduais paulistas, né, que teve uma redução do número de docentes durante o período de 25 anos, né, e de trabalhadores técnico-administrativos também dos governos do PSDB, né, então tinha menos professores em 2020, menos funcionários técnico-administrativos em 2020 do que em 1995, no primeiro governo, né, do PSDB, com Mário Covas e Geraldo Alckmin de vice, né, acho que é muito importante lembrar isso nessa conjuntura. A gente pode pautar também nos institutos de pesquisa, né, que sofreram aí graves ameaças, inclusive com, né, o projeto de lei do Dória de 529, né, que queria fechar uma quantidade maior do que fechou, né, de permitir a extinção, devido muito, inclusive, à própria luta aqui da Frente Paulista em defesa do serviço público, né. Acho que cabe também a parabenização e o agradecimento aqui, né, por essa luta que foi fundamental, apesar de não ter conseguido barrar, né, todo o conjunto ali de medidas, né, de austeridade fiscal implementadas por João Dória. Os institutos de pesquisa hoje no estado de São Paulo, que são 19, tem um déficit aí de trabalhadores, né, de pesquisadores técnicos científicos superior a 50%, né, que foram se aposentando e não teve a reposição dessas categorias. Se a gente olha para a saúde, né, a dinâmica de destinar o fundo público, né, para a compra de serviços, né, na rede privada de saúde, assim como destinar, né, a gestão dos serviços públicos de saúde para as OS, também tem promovido, né, um grande processo de precarização das condições de trabalho, com terceirizações, com a pejotização, mesmo processos de quarteirização, e a gente sentiu isso muito, né? Quando a gente entra para a pandemia, a gente entra muito despreparado, né? Porque entre 2011 e 2020, a gente teve uma redução de leitos no estado de São Paulo, no serviço público, da ordem de 60 mil leitos para 52 mil leitos, né? Então, a gente entra muito despreparado, e o que foi montado como hospitais de campanha, né? Leitos ali provisórios durante a pandemia, também tem sido desmontado agora nesse período. E acho que, né, eu não estou acompanhando o meu tempo, não sei quanto eu estou ainda desses 5 minutos, mas acho que um outro ponto que a gente tem fundamental agora, que a gente tem enfatizado muito durante a campanha também para tornar público isso, que vai estar até em pauta aqui hoje, né, que é o decreto 65021 de 2020 do João Dória, que confisca as aposentadorias e pensões, né, do funcionalismo público, que é um verdadeiro absurdo, né, trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram aí ao longo de toda uma vida de trabalho, ter que continuar fazendo a contribuição previdenciária, né, sofrendo esse confisco após aposentados, né? E o próprio Dória, em uma entrevista, não vou me lembrar agora para qual rede, né, dizia que para enfrentar a fome, né, para combater a pobreza, alguns tinham que abrir mão, né, dos seus benefícios, mas na mesma entrevista ele é perguntado sobre a taxação de grandes fortunas, né? E ele disse que não podia retirar daqueles que conquistaram, né, suas riquezas com mérito, né? Ou seja, dizendo que, né, os trabalhadores que tanto contribuíram para o serviço público não teriam direito à aposentadoria, a não ser aquela até um salário mínimo, né? Quando o confisco não pega. Acho que esse é algum dos pontos, assim, das questões, né, desse processo de sucateamento, e a gente também busca apresentar na candidatura um novo papel, né, para o Estado, com controle e participação popular, né, de assumir um papel planificador, né, da economia no Estado de São Paulo, para atender as demandas populares, para poder garantir um desenvolvimento socioeconômico, com muita inovação ecológica, inclusive, e que permita, né, a gente erradicar a fome, garantir o pleno emprego, as melhorias salariais, que hoje são um abismo no Estado de São Paulo, né? Metade dos trabalhadores do nosso estado recebem até R$ 1.800, né? Isso é menos que um salário mínimo e meio, e também, né, enfrentar, né, as dinâmicas privatistas e de concessões para iniciativa privada que visam o lucro e desmontam tanto setores estratégicos,
né, quanto o próprio serviço público. Então, a gente pode pensar nas concessões do setor de transporte, das nossas ferrovias, os pedágios abusivos, o fim de empresas públicas estratégicas, como nas telecomunicações, a Telesp, ou mesmo o papel, né, que precisamos ter de um banco público estadual, como foi o Banespa, que quando foi privatizado era o terceiro maior banco público do país, né, e representava, assim, passar para as mãos, né, de um grupo privado espanhol, né, toda a poupança, né, do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Acho que isso é um ponto pouco colocado nesses debates, né, que todo o pagamento passa a ocorrer pelo próprio Santander, e algo que poderia, ali, enquanto poupança, ao mesmo tempo, servir, né, para os grandes projetos que atendam às demandas populares no nosso Estado, né, com prioridades sendo definidas junto com a classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, uma garantia, né, de empréstimos a juros baixos, tanto para as famílias, né, quanto para os pequenos negócios, o que hoje faz muita falta, né, o que os bancos hoje praticam, e não ter bancos públicos favorece muito esse cenário de domínio do capital financeiro, né. Era considerado, na Constituição de 88, usura e agiotagem, né, juros praticados acima de 12%, mas com o lobby dos bancos, né, em uma emenda constitucional, né, com o FHC, isso foi retirado, né, e hoje os bancos é permitido a eles, né, praticar essa taxa aí, que faz do Brasil há muitos anos, inclusive, ter um dos maiores spreads bancários do mundo. Bom, acho que para comentar um pouco, para ouvi-los também, acho que já deu 5 minutos pelo que eu contei aqui, não sei se eu estou equivocado, se tiver mais tempo eu sigo falando também sem problemas. Góes, seu microfone está fechado. Gabriel, me ouviu? Agora sim, mas seu microfone estava mutado, eu não consegui ouvir nada. Eu já abri. Você falou 8 minutos, damos aí mais 1 minuto para o seu encerramento. Então, enfim, acho que, né, para apresentar, não sei se estava previsto um espaço de debate também, né, nossa candidatura, né, que é a mais jovem ao governo do Estado de São Paulo, reafirmando esse único compromisso, né, com a classe trabalhadora, e isso passa, obviamente, pelo funcionalismo público, que é algo que a gente pretende retomar, né, com a abertura dos concursos públicos, né, com a revogação do decreto e apoio ao projeto de lei também da 22, que já Janás está aqui, né, fez a proposta, pela reabertura imediata dos concursos públicos, expandindo, né, a dimensão do funcionalismo no nosso Estado. Todo espaço que tenho falado, tenho dito com muita clareza, assim, né, sem receio disso, que a gente entrou nessas eleições não com o objetivo de vencer nenhum segundo turno, a gente tem clareza do nosso tamanho, mas com o objetivo de poder fortalecer, né, uma alternativa que seja radical, que seja popular, que aponte, né, a independência política, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, que tanto tem nos faltado, né, no último ciclo político no nosso país. Nós temos rebaixado nossas bandeiras, deixado de contestar o desmonte que é feito por parte do Estado, a profunda desigualdade social, miséria, fome, desemprego, falta de moradia que nós vivemos no país, para recuar, né, e agradar aqueles que hoje detêm muito poder político e econômico. Então, a gente apresenta uma candidatura, né, de enfrentamento, né, capacidade, e entende que expressar isso com bom resultado eleitoral também é fundamental. Tem 2 pessoas inscritas, apenas, então teremos essas 2 pessoas, tá? Por causa do tempo nosso. Milito, depois Guilherme. Milito. Bom, eu agradeço o Gabriel, né, por ter participado aqui, ter explanado o seu posicionamento, né, com relação às questões principais aqui do Estado de São Paulo, dos trabalhadores, do serviço público. Eu achei que ele tá bem sintonizado naquilo que está acontecendo aqui no serviço público, e ele é de origem pública, né, esse agrônomo, né, você também tem uma origem pública. Meu nome é Luiz Milito, eu sou do Judiciário de São Paulo, né, e sou da Sojubes, da ESEF e Sindigesp. E eu queria perguntar, Gabriel, sempre uma coisa que me passa na cabeça, né, uma candidatura
comunista, do Partido Comunista, como é que se daria, né, caso você fosse governador, né, como é que se daria a relação dentro do sistema capitalista, né, que a gente vive, como é que se daria a relação de um governo comunista com os setores majoritários da classe dominante, né, das empresas e tal? Como é que você conseguiria fazer esse equilíbrio, né, de manter essa relação, né, caso fosse governo, né? Como é que seria a relação do governador com esses setores todos aí, né, que é da classe dominante? E uma outra questão é de você estar agregando, né, a nossa luta da frente, e mesmo depois, pós-eleições, a gente está junto, a gente está nas batalhas aí junto, porque nós estamos no mesmo campo, né? Então, nós temos que unir força, porque mesmo se o Bolsonaro for derrotado, o proto-fascismo vai manter, né, as suas garras aí, nas suas amarras. São 30% de pessoas que estão ligadas a esse projeto absurdo, né? Então, é isso. Obrigado, Gabriel. Vamos ouvir também o Guilherme, aí passo para ele responder sobre o que os dois perguntarem. Guilherme. Oi, bom dia. Eu queria, assim, nem fazer uma pergunta, eu queria parabenizar o Gabriel, né, por estar numa candidatura pelo PCB. Assim, eu até queria fazer um pouquinho de depoimento. Eu tive um tio que era simpatizante do PCB lá nos anos 60, e acho que foi o que mais deu orientação política para quem era da minha geração na família. Então, eu vejo com muita simpatia a reorganização do PCB, né? E saúdo a coragem, a determinação do Gabriel numa tarefa que assim, é a típica tarefa de quem é revolucionário, né? Tá numa sigla com enormes dificuldades estruturais, financeiras, mas coloca um projeto, um ideário político acima dessas coisas e coloca o seu ponto de vista, né? Então, eu queria parabenizar o Gabriel, dizer que é muito importante esse debate pela esquerda, né, no país, né? Eu espero que as coisas mudem nesse país, que a gente tire a extrema-direita do poder hoje e que a gente possa fazer um discurso à esquerda, né, daqui para frente, né, de 23 para frente. Então, assim, é mais para dar esse depoimento e parabenizar o Gabriel. Assim, segue em frente, mantendo a luta do Partido Comunista Brasileiro e abrindo esse diálogo. Acho que é importante abrir o diálogo dentro das diversas tendências e matizes da esquerda no Brasil. Tá bom? Parabéns, camarada. Vamos em frente. Gente, eu tinha dito que nós ficaríamos nas duas perguntas iniciais. Aí entrou a Michele, depois da gente ter dito isso, entrou o Alexandre, entrou o Aldo. Eu vou passar para o Gabriel, depois passo para os três, e mais ninguém levante a mão, por favor, que não temos tempo para isso. Gabriel, pode falar. Bom, começar de trás para frente, agradecendo o Guilherme, sempre muito importante, né, ter esse apoio, né, para continuar seguindo essa tarefa. E aí o Luiz, com certeza, Luiz, acho que mesmo antes, né, estava participando dessas lutas da frente, isso vai seguir depois. A gente sempre comenta que o que nós apresentamos é um programa de lutas, né, para ir justamente muito além, né, das eleições. Nós precisamos voltar a pautar nossas bandeiras históricas, né, da nossa classe, como a Sofia tem feito nacionalmente, né, com a disputa pelo tempo, né, com as classes dominantes, com a redução da jornada para 30 horas, sem a redução dos salários. E acho que isso é algo para a gente, né, voltar a fazer a política que interessa a maioria da população. Né, e não existe uma política que seja construída com mistério, para a gente avançar nas nossas pautas e torná-las, né, conquistas concretas, objetivas, né, que tornem-se realidade. Elas precisam entrar no debate público, né, precisam entrar na disputa, e a gente precisa colocar muitas delas não só, né, do ponto de vista que nós nos encontramos hoje enquanto classe, em uma defensiva, né, que nós somos pela revogação de determinadas medidas, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra o teto de gasto, e é óbvio que a gente está nessa posição e precisa fazer, mas a gente também precisa armar uma contraofensiva da nossa classe,
colocar pontos no debate público que sejam quem detém hoje o poder político e econômico que tenha que dar uma resposta sobre isso, né? E nós nos intimidamos, baixamos muito nossas cabeças, nossas bandeiras ao longo do último período, nos acostumando com aquilo que é menos pior. Acho que parte também desse rejuvenescimento, dessa retomada que nós temos tido no debate público, né, do ponto de vista do PCB, mas para além do PCB, a gente vê isso em diversos outros setores, partidos, organizações, movimentos, também acho que traz isso, né, como algo importante para essa conjuntura. E sobre a relação, né, com as classes dominantes, com a burguesia brasileira, acho que o que a gente precisa trazer para o cenário do debate, para a participação política decisiva, né, para decidir os principais pontos, né, políticos, né, da grande política, tanto do nosso Estado quanto do nosso país, quem precisa ter mais participação, quem precisa ter mais espaço, é justamente a classe trabalhadora. Os elementos que a frente aqui enfrentou, né, todos eles foram votados e avançados no período de pandemia, que dificultava a mobilização e a participação popular, inclusive a colocação disso no debate público e uma pressão sobre a Assembleia. A gente tem, agora nas eleições, diversas candidaturas que vão até os espaços populares, da classe trabalhadora, nas ocupações, as periferias, mas que depois se trancam nos gabinetes e unicamente recebem grandes empresários, né, trabalham ali diretamente com lobby. A gente precisa inverter essa lógica. E do ponto de vista das nossas propostas, é justamente reduzir o poder econômico das classes dominantes, né, para poder minar parte do seu poder político também. E a gente já tem diversos aparatos, né, legais que nos permitem fazer isso hoje, né, dentro da democracia burguesa falida que nós temos. Nós apresentamos, obviamente, um projeto, um programa de poder popular, de revolução socialista no Brasil, mas pensamos que isso se constrói com medidas efetivas desde já, né? E aí a gente pode pensar nas diversas formas de concessão, né, de parcerias público-privadas, né, diversos matizes de privatização que são efetuados não só no estado de São Paulo, mas no nosso país, que são através, né, de contratos aí que ferem o interesse público ou que as empresas não cumprem parte expressiva do contrato. A encampação permite a gente retomar diversos desses serviços, de contratos que hoje estão coesses, né, as concessões aí da CPTM, do metrô, né, das rodovias, por exemplo, própria gestão em algumas das escolas, enfim, dá para a gente já fazer isso. Do ponto de vista da minha área, especificamente, da agronomia, na questão agrária, a gente tem uma imensa possibilidade, né, de confiscar, de desapropriar diversas das grandes propriedades privadas de terra, né, que promovem um trabalho superexplorado, que não alimentam a nossa população, isso foi muito claro na pandemia, que só produzem para exportação, né, desmatando as nossas florestas, poluindo os nossos alimentos, os nossos rios, e podem ser desapropriados, porque são improdutivas, porque não cumprem lei ambiental, porque não cumprem legislação trabalhista. Então, aproveitar o aparato que nós temos hoje e tomar uma medida de enfrentamento para minar esse poder econômico, né, que estrutura o poder político da burguesia hoje, que é uma minoria muito pequena, né, e que lucra muito, né, com as nossas condições, inclusive, né, de trabalho, de miséria, de falta de condições, mesmo mínimas, né, para ter uma vida digna. Esse assunto todo merece um grande debate, só que o tempo me obriga a fazer igual a televisão. Então, tem Michele, Alexandre e Aldo. 30 segundos cada um, tá bom? Depois, 1 minuto para o Gabriel responder. Michele. Oi, bom dia a todas, todos e todas. Bom dia, Gabriel. Eu acho que, em parte, o Gabriel já respondeu, né? Mas eu ia fazer uma pergunta que se refere especificamente às universidades e às políticas de ciência e tecnologia do Estado, né? Porque a gente está tendo de enfrentar um avanço de propostas privatistas numa velocidade muito grande, né? Inclusive, há programas que estão em disputas que trazem coisas como parcerias com agronegócio, né? Com o setor privado, explicitamente, né? Ok, Michele? Tá, minha pergunta era sobre como você vê essa investida privatista dentro da ciência e tecnologia e das universidades públicas. Legal. Alexandre? Não, saudar o companheiro Gabriel, né, e falar efetivamente sobre a questão das perguntas que a Michele fez mesmo. O companheiro, ele é agrônomo, queria conversar com ele sobre a questão
da entrada aí do agronegócio, tanto em Piracicaba, Pirassununga, e nessas políticas todas que a própria Michele colocou. Basicamente é isso. Obrigado, Alexandre. Aldo? Bom dia, companheiros. Quero saudar a presença do professor Colombo, do companheiro Colombo, camarada Colombo, e dizer de que eu tenho muita simpatia e sou muito contente que ele esteja presente assim, como acho que os demais também no campo da esquerda deveriam estar presente e dialogando. Segundo, tenho muito respeito ao partido, tenho amigos como Mauriase, que é aqui de São Bernardo, que milita junto por muitos anos, além de um grande intelectual, é um exemplar militante. Eu queria ver se seria possível, nesse período que falta, se você poderia também ajudar, fazendo uma carta para nós distribuirmos, eu sou da POS, para nós distribuirmos o seu posicionamento, cobrando, se posicionando em relação ao confisco salarial dos aposentados e pensionistas, e também nessa linha que você colocou, o ataque aos professores da categoria 11. Se você pudesse fazer isso, ajudaria no tensionamento dos candidatos que estão aí. E você é importante para que nós possamos, depois das eleições, mudar o mundo mudado. Obrigado. Gabriel? Bom, agradeço Aldo, Alexandre, Michele. Algo que é mais rapidamente, sim, dá para fazer. A gente entra em contato depois para enviar essa carta, para assumir esse posicionamento. Acho fundamental. Sobre a questão da ciência e tecnologia, da pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem, acho que, dois elementos. Né? O primeiro, que diversas políticas privatistas foram assumidas mesmo no período anterior. Né? O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, assinado pela Dilma, abriu totalmente as portas, né, para o capital privado subordinar a produção, né, de conhecimento nas universidades públicas, né, às demandas diretas desses interesses privados e do lucro, né, limitando muito o que se produz dentro das universidades e distanciando, né, pelo próprio processo de sucateamento, a capacidade, né, dos setores dentro da universidade que são interessados em fazer pesquisas voltado para as demandas populares, para as questões, né, candentes e fundamentais do nosso tempo, pelo processo de estrangulamento financeiro. Porque se a gente tem um corte brutal no investimento das universidades, na ciência e tecnologia, e a alternativa que aparece é o investimento privado, e aparece como uma grande, né, concessão, como uma caridade por parte dessas empresas privadas, e a dinâmica que tem, né, prevalecido nas próprias universidades públicas é reforçar, né, quem consegue captar recursos, né, os docentes, pesquisadores que captam recursos com mais financiamento público. Então, ampliando essa desigualdade de financiamento. Isso precisa mudar radicalmente. Acho que tem um outro eixo também, que é o ponto da gente precisar ter condições de conectar a produção do conhecimento, né, à transformação disso, né, na sociedade, seja através da indústria, seja através das escolas, né, do sistema de saúde, que é garantindo essa ligação entre o sistema público, desde a produção do conhecimento até a tecnologia. A gente tem muitos exemplos disso no Brasil, a Petrobras, a FRJ, ITA, Embraer, ou mesmo o sistema Telebrás, Telesp, CPQD e a Unicamp, né, em Campinas. Então, esse processo também de planificação, né, estatal, sob controle popular, da criação de empresas públicas, também é fundamental, porque, na prática, também, quais são as empresas que hoje, né, subordinam a produção de conhecimento? São empresas multinacionais, né, que não tem nenhum vínculo com o nosso país. Enfim, então, para colocar esses pontos também, acho que é uma área muito importante, que é fundamental para pensar qualquer perspectiva, né, de desenvolvimento, mas não pode ser essa lógica de jogar nessa responsabilidade da produção de tecnologia e de inovação para o capital privado, que com isso a gente mina muito, não só as condições de trabalho dentro das universidades, mas o nosso potencial de soberania, né, popular na produção de ciência e tecnologia. Gabriel, obrigado aí pelo comparecimento. Merece um debate grande aqui. Infelizmente, a gente não tem esse tempo neste momento, mas é claro que as portas estão abertas para a gente fazer grandes discussões. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui, independe das eleições ou pós-eleições, então, com certeza, teremos grandes momentos. Agradeço a sua presença, peço desculpa pelo horário espremido,
mas é em razão de tudo que nós temos que discutir ainda hoje. Muito obrigado, Gabriel Colombo. Sucesso nos seus debates todos, né, muito importantes, e fique à vontade, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Gozi, todos e todas que participaram aqui. Foi uma grande satisfação. Desejo a vocês uma excelente reunião.